Minas S.A. Temporada Liderança. Apoio Gerdau. Brasileira de nascimento, mineira de coração. Olá, tudo bem? Estamos em mais um capítulo da temporada Minas S.A. sobre lideranças. Hoje eu recebo Bruno da Mata Machado. Ele é um dos fundadores da Taylor, essa consultoria mineira, nascida em Belo Horizonte, para o recrutamento de executivos. Bruno vai falar sobre o mercado de trabalho, a posição da Taylor atualmente, ela que está presente em 15 estados e tem escritórios em Belo Horizonte e São Paulo, além do que é preciso para uma pessoa ser um grande líder: remuneração, aprimoramento, a liderança feminina, que eu quero saber quando as mulheres vão assumir cada vez mais postos como CEOs. Então a gente tem muita coisa para conversar. E eu quero agradecer a você, Bruno, por estar aqui em mais essa temporada Minas S.A., para você passar um pouquinho da sua percepção de mercado, da sua experiência, para a gente aprender mais e mais nesse mundo da liderança. Tudo bem? Tudo ótimo. Não tem nada que agradecer, né, Lenice? Eu que agradeço sempre que eu posso estar com você. Então, já sou fã, seu antigo, você sabe disso. Beleza. E nesse programa que é incrível, né? Isso é um trabalho, um benefício que vocês estão criando para a nossa cultura mineira, para a gente melhorar sempre, né? Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Bruno, queria que antes de você falar sobre a Taylor, sobre o mercado, eu queria que você falasse sobre você. Quem é o Bruno? De onde surgiu essa ideia de trabalhar com recursos humanos? Antes de abrir a Taylor, o que você fazia antes? Quem é o ser humano Bruno e o profissional Bruno? É isso aí. É que quando fala quem é o Bruno, né, antes do profissional, antes do currículo no LinkedIn, vem que o Bruno é filho da dona Soraya, do Pato Roco, pai da Mel, do B, irmão da Pri. Eu acho que isso é o mais importante da nossa vida, acima de qualquer coisa. Mas profissionalmente falando, Lenice, eu tenho mais de 10 anos na carreira de Headhunter, voltado para recursos humanos. É uma profissão que não é especificamente de recursos humanos, a gente fala um pouquinho mais, mas está dentro do ecossistema. Não trabalhava com isso antes, até porque não existe faculdade para Headhunter. É uma profissão. O termo em inglês é um pouquinho complicado, seria um caça-talentos abrasileirando, né? Mas a gente ainda usa o termo americano. Mas não existe uma faculdade ou uma preparação para essa profissão. Então, ninguém, ou quase ninguém, virou um headhunter porque queria, ou que se preparou para tal. Então, todo mundo vem oriundos de uma outra área de atuação. O meu não foi diferente, eu sou publicitário de formação, trabalhei com TI antes disso, fui uma empreitada no governo do estado de Minas Gerais, que foi uma mudança completa na carreira. Então, fiz de tudo um pouquinho, perdido, como a maior parte dos profissionais são. Então, acho que isso é importante até a gente falar, né? As pessoas se cobram muito. O que eu vou fazer? Ter uma linearidade? Qual que é o próximo passo? Os pontos só vão conectar lá na frente. É difícil a gente conectar agora. A gente tem que estar preparado. E é difícil de se encontrar também, não é? Eu acho que tem que experimentar, Perfeito. como você fez. Experimentou vários setores, várias áreas, até ver o que realmente você queria fazer, né? Para fazer bem feito, não é, Bruno? Você tem que ter intencionalidade na carreira, né, Lenice? Essa é a minha visão. Não importa tanto o onde você está ou se aquilo é a coisa da sua vida, seu destino final. Mas se você está ali, tem um motivo, que você só vai saber lá na frente. Então, enquanto você estiver naquela empresa, naquela função, seja intencional naquilo. Faça seu melhor ali. Mesmo que não seja seu destino final. Porque uma coisa vai levando a outra. E a gente vai entender tudo quando a gente chegar num lugar de carreira que a gente fala agora sim. Você olha para trás e fala, tudo faz sentido, né? Mas, então voltando à sua pergunta, não foi programado, isso há uns 12 anos atrás eu conheci uma headhunter abençoada que falou comigo assim, você é headhunter? Eu falei, você tá me xingando de quê? E fui entender mais a profissão, ela me convidou para fazer a abertura de um escritório multinacional aqui em Belo Horizonte lá atrás. Mas assim, você foi participar de um processo de seleção e aí você a conheceu mais ou e ela menos. Falou que você tinha essas características de headhunter. Mais ou menos isso. Na verdade, ela me chamou para um café porque ela era carioca, ela é carioca e estava fazendo a abertura desse escritório aqui em Belo Horizonte.
E ela era amiga do meu cunhado, que estava morando no Rio de Janeiro, essas coisas que a vida não explica muito racionalmente, né? E ele me apresentou a ela e falou, pô, eu tenho uma amiga indo para Belo Horizonte, não conhece ninguém, você tem que tomar um cafezinho com ela, você também não está satisfeito na carreira, ela é headhunter, talvez possa te ajudar. Então foi um café muito informal, com essas duas intenções dela abrir o networking dela em Belo Horizonte, eu, obviamente, me apresentar profissionalmente, e naquele café já foi assim, um match perfeito, e ela falou, me apresentou a profissão, na hora que ela me explicou do que se tratava, eu falei, gente, faz todo sentido. É conhecer gente, basicamente a minha profissão vai ser conhecer gente, conhecer empresas, entender de negócios e conectar os dois, é tudo que eu amo na minha vida e nem sabia que existia uma profissão nessa linha. Então aí começa a minha jornada na carreira, então passei por algumas grandes empresas, 2 das maiores do mundo na área, até vir aí o momento certo, nunca tem um momento certo também, mas o momento da loucura que eu falei, tá na hora de abrir uma empresa. Quero empreender, né? Eu, Bruno da Mata Machado, quero ser empreendedor, quero ter a minha própria empresa de consultoria e recrutamento, não é? Nas vésperas da pandemia, que foi uma ideia ótima. É mesmo? Né? 2019. Mas ninguém sabia que viria aí um turbilhão, né, gente? Aí é uma coisa que só com bola de cristal para saber isso, né? Perfeito. E aí foi mais desafiador ainda, né? Sim. Bom, se você está acompanhando aqui essa temporada Minas S.A. hoje sobre lideranças, eu estou recebendo Bruno da Mata Machado. Ele é um dos fundadores da Taylor, consultoria mineira especializada no recrutamento de executivos. O Bruno, e aí você estava com quantos anos quando você abriu a Taylor, decidiu abrir em 2019? Estava com 31 anos para 32. Eu tinha sido sócio de uma outra consultoria antes, e o principal executivo dela aos 27 anos aproximadamente, 27, 28. Inclusive aqui no Tempo, na época, saiu uma notinha interessante falando que era o líder mais novo dentro desse mercado no Brasil, um dos mais novos, super legal o reconhecimento. Legal. Então já tinha tido esse gostinho de empreender, mas empreender numa empresa que eu não fundei. É diferente, eu era um sócio, principal executivo, mas não tinha sido o responsável pelaquela criação do zero, então era um pouco diferente a dinâmica. E aí em 2019 sim, eu falei, tá na hora de consolidar isso tudo que a gente vem aprendendo ao longo da carreira dentro de algo que eu acredito. Tinha possibilidade, como acontece muito nas empresas, de trazer algo que já existe, que já é reconhecido em São Paulo ou fora, e só trazer para Belo Horizonte, e aí você já chega com uma chancela maior, mas eu acreditava muito que Belo Horizonte pode, merece e deve ter coisas mineiras de altíssimo nível que competem e se igualam aos principais mercados do mundo. Não tem por que a gente ter isso sempre de olhar para fora e falar o melhor está lá fora. O melhor está aqui. Ou então trazer já um pacote fechado de uma franquia com uma grife e que aí todo mundo aqui vai querer isso, né? O mercado mineiro é diferente, não é, Bruno? Totalmente. E esse DNAzinho nosso faz toda a diferença nos negócios. Então não adianta só você vir com aquilo que funciona fora e achar que vai funcionar aqui. Tanto que já é o clichê de mercado, né? Belo Horizonte é um mercado de referência. Se dá certo aqui, vai dar em qualquer lugar. Então tem que ter coisa criada aqui, né? A gente mercado merece. De teste, né? Mas antes da gente falar sobre o mercado de Minas Gerais, Bruno, eu queria saber o seguinte também. Porque muita gente, às vezes, tem essa mania de olhar, né? Ah, é o Bruno da Taylor, é o fulano, cicrano. Não, nossa, é tão fácil a vida para eles. E não é bem assim, não é, gente? Nesse mundo de empreender, de ser liderança, tem várias dores também, não é? Perfeito. Como que foi essa... e como não é? Equilibrar isso tudo, né? Ganhos, derrotas, essa gangorra de emoções, digamos assim. Isso é muito legal a gente trazer, Lenice. Eu vou trazer um olhar até mais externo do que interno. Vou falar um pouquinho de como eu lido com isso, como foi isso para mim. Eu tenho um privilégio muito grande na minha vida pela dinâmica da minha profissão, que é estar quase todos os dias, ou todos os dias da minha vida, conhecendo executivos, conhecendo líderes, conhecendo histórias, conhecendo trajetórias. Então, quando eu converso com as pessoas, é muito mais sobre... sei lá, mais de 3.000 entrevistas que eu já fiz na minha vida, mais de 3.000 executivos, ou mais de 12 anos vivenciando isso traz um banco de dados sobre pessoas, sobre carreiras muito interessante. Então, é unanimidade que não é fácil, não foi fácil, não é o que a gente vê no Instagram ou no LinkedIn, que tudo é bonito, a gente fala, putz, cara, que sorte que essa pessoa deu, eu nunca vou ser assim, olha esse currículo impecável. Não, as dores são para todos, em
menor ou maior medida, mas são para todos. Então, todos os dias eu vejo líderes sofrendo as mais diversas crises, sejam elas psicológicas ou de vida, familiares, problemas, e tendo que lidar com isso ao mesmo tempo que comandam empresas e tem que estar inspirando pessoas e tem que estar lidando com problemas, pensando com agilidade. É muito desafiador. Ontem, coincidentemente, eu conversava com um presidente de uma empresa, ele falando: Bruno, assim, eu estou no meu limite, tem 3 anos que eu não tiro férias, tem 3 anos que eu não faço exercícios, esportes, e eu estava falando com ele assim, eu não aceito ouvir isso. É um amigo, eu falei, cara, eu não aceito ouvir isso. Você está... isso não é um papel de um executivo, isso não é bonito. Você está menosprezando o negócio mais importante que você tem, que é o seu corpo, a sua vida, a sua performance. Não tem como você entregar na empresa se você não cuidar dessa empresa, que é o seu CPF. Se não então, liderar nessa empresa, que é o nosso santuário, que é o nosso corpo. Né? Essa empresa aqui quebra, e se essa quebrar, a outra vai ser afetada. Então não é um luxo ou um privilégio uma pessoa tá, pô, mas ele tá viajando, tirou férias, pô, o presidente tirou 30 dias de férias, que bom, isso é um ótimo sinal. Né? É o tá primeiro que tem que é falível e que se não parar Perfeito. Um pouco, ele vai também... Perfeito. Então esse equilíbrio eu vejo muito de quem cuida disso. Para mim, fundamental. Eu sou uma pessoa que já passei por N e passo ainda crises psicológicas, problemas como todo mundo, depressão, crise de ansiedade, lidar com TDAH há muito tempo já, desde diagnosticado, pelo menos o que é mais fácil tratar. Terapia, tudo como qualquer pessoa normal. E a gente vai aprendendo como balancear isso numa rotina extremamente acelerada, de atuar numa empresa que cresceu muito rápido, que tem 2 escritórios, tem uma atuação em 15 estados, como você falou. Outras empresas que eu tenho, quer seja como acionista ou executivo, também é muita coisa. 2 filhos para criar, aquela coisa, essa dinâmica é muito louca. Então, se você não organizar a sua rotina e a sua vida, e as suas válvulas de escape, principalmente, então é muito legal o quanto que eu vejo que a maioria dos executivos, e das executivas, né, a gente fala muito dos executivos ainda, mas das executivas também, tem uma rotina assim, militar de cuidado, de esporte, de terapia. Eu não abro mão da minha rotina de academia, de fazer o meu box, isso assim, para mim é condicionante. Não abro mão da minha rotina de descanso, de férias. Comigo não existe essa do tem 3 anos que eu não tiro férias, de forma alguma. Não tem nada. Se tá com essa necessidade, tem alguma coisa errada no ritmo, na formação do meu time ou na minha capacidade de gerir bem os meus negócios, a minha agenda. Então eu sempre olho nisso. Claro que existem fases e fases. Tem aquele momento que realmente não tem jeito. Tem uma crise interna e a pessoa tem que ficar por conta, né? Você vai abrir mão pode aqui ser e ali, mas não pode pro ser resto da vida, né? Não pode ser a maior parte do tempo. Senão é impossível de lidar com a quantidade de coisas. Realmente essa turma que está no papel de liderança tem uma agenda mais intensa, tem uma agenda muito intensa. Então, você tem que ter um equilíbrio. Esse é Bruno da Mata Machado, um dos fundadores da Taylor, essa consultoria especializada em recrutamento de executivos. Hoje, em mais um capítulo da temporada Minas S.A. Bruno, como foi o crescimento da Taylor? Ela está em 15 estados, tem escritórios em Belo Horizonte, onde ela nasceu, e em São Paulo. Você também tem uma sócia, né? Uma mulher, né, gente? Ai, que bom, né? Duas mulheres, duas né? mulheres, duas sócias executivas. Assim. Quais são os nomes delas? A Ana e a Fernanda. A Fernanda eu conheci, super atuante também. Gosto desse jeito das mulheres de, né, partir para cima mesmo, assertivas. Como que é esse dia a dia, né? Como é que vocês fizeram para a empresa ter essa expansão toda, essa capilaridade? Lenice, é muito difícil. Isso também é interessante, porque quando a gente olha lá no início, eu falo assim, não foi o planejamento. Muita gente quer falar assim, pô, qual que é o planejamento estratégico, planejamento financeiro? Plano plurianual, né? Exato. Qual que é o 5-year plan? Daqui 5 anos vocês vão estar onde? Aí vem uma pandemia, você pega seu plano de 5 anos e rasga, né? E fala assim, todo mundo de máscara, vamos lavar feijão, saco de feijão. É isso aí. Mas, claro que você tem que ter, no momento de empreendedorismo ou de gestão em geral, você tem um mínimo de controle e tenta prever algumas coisas, né? Hoje eu vejo que grande parte do que a gente tentou prever não funciona de nada. Mas o crescimento veio muito de uma ideologia nossa muito forte de aportar qualidade e diferença em tudo que a gente faz. Então, a gente tem pilares muito
fortes nossos, da nossa cultura e do nosso DNA, que é o entender, o encantar e o entregar. Falei que tudo que a gente faz, em todas as medidas, a gente olha para isso. Qualquer pessoa que a gente for lidar, qualquer tipo de empresa, primeiro ponto nosso é entender muito no detalhe. Se entendendo a dor daquela pessoa, entendendo quem é a Helenice, entendendo quem é o tempo, como ele funciona muito fortemente, não é só na primeira página ou no site, ali não, indo fundo, você consegue entregar muito mais do que ela espera e do que a empresa espera, assim como o segundo pilar nosso, que é o encantar. Eu acho que você ser encantador, naturalmente, sem ter que forçar, mas aquele cuidado com as pessoas, o bom dia que você dá, o olhar ao entorno, tentar fazer melhor, ter um capricho a mais, e o entregar, que obviamente é o fundamental quando a gente lida com um negócio, mas que não é uma máxima de mercado, vende, mas não entrega, fura prazo, aquela coisinha toda, parece simples, mas não é. Então a gente tem controles, indicadores e metodologias muito fortes que passam por esses 3 pilares. Isso por si só, desde lá da concepção da ideia da empresa, que era posicionamento de marca, branding, forma de lançar, o que a gente ia oferecer, cuidando disso, criou um diferencial muito forte. Testei, é diferente. E aí a coisa foi tomando um ritmo que a gente nem esperava, foi muito rápido. Ou seja, o trabalho da Taylor deu mais resultado na hora de caçar esses grandes executivos nas empresas em relação a concorrentes, né? Esses 3 E's aí, né? Eles fizeram a diferença no resultado final. Os executivos que vocês entregavam para essas empresas, eles davam mais resultado, né? Isso aí, é isso aí. A empresa percebia como eu tive um trabalho diferenciado, eu tive um atendimento diferenciado, eu tive uma entrega diferenciada, eu tive informações diferenciadas e, obviamente, os executivos estavam entrando, eu tive um atendimento humanizado, diferenciado e a pessoa me colocou no lugar certo. E essa combinação deu o resultado, vem dando resultado, nem sempre, ninguém é perfeito. Claro. Mas a gente vê resultados incríveis de empresas que falam assim, putz, depois você colocou aquele executivo lá, ou aquela executiva, 1 ano, 2 anos atrás a empresa mudou de patamar, ou mudou o que a gente queria. Então é aí que está o objetivo do negócio. É uma responsabilidade muito grande. Você está colocando uma história, uma empresa, resultados financeiros, acionistas, famílias, na mão de uma pessoa, muitas vezes, né? Na tomada de decisão dessa pessoa. Confiando nessa pessoa, né? Então eu não posso fazer baseado aqui no currículo, parece que esse currículo é legal, vou colocar aqui. Então esse trabalho de análise, de aprofundamento, de entender se as histórias dessa pessoa, as skills que ela tem, as capacidades que ela veio adquirindo ao longo da carreira são aquelas que aquela empresa precisa. Mais do que isso, eu preciso entender será que esse casamento vai ser legal? Tecnicamente, tudo parece que dá certo, por problema que a empresa tem ou para os objetivos que ela tem. Mas será que esse casamento pessoal vai dar certo? A cultura dessa pessoa, os valores dela, como ela... O estilo dela de enxergar, de falar, Isso aí. de responder, né, aos estímulos, tudo. Porque é aí que a mágica tá. Bruno da Mata Machado, ele é um dos fundadores da Taylor, consultoria mineira, nascida em Minas Gerais, para o recrutamento de executivos. Está falando hoje, nessa temporada, sobre lideranças da Minas S.A. O Bruno, mercado mineiro, vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Das nossas dores, né? A gente que nasceu em Minas Gerais sabe muito bem que é um mercado desafiador, outros gostam de falar que é um mercado teste, não é? Como você já falou aqui, que tudo que passa aqui, se der certo, dá certo no restante do país, mas eu vejo muita reclamação e vejo também gente elogiando. Qual que é a avaliação que você faz já nesses anos todos de análise de executivos e de empresas também, né? O que acontece com Minas Gerais? Isso é uma grande incógnita que eu tenho ainda, não tenho resposta absoluta para ela. Tem algumas características do mercado mineiro que eu vejo há muito tempo, que eu acho que inclusive elas são tratáveis se os empresários, os executivos começarem a colocar um olhar mais cuidadoso para isso. Então, sim, o mercado mineiro tem suas vantagens, sem dúvida nenhuma, o potencial aqui é muito grande. Os investidores, as empresas olham para a gente como assim, cara, tem muito potencial, ele tem um oceano azul, tem a gente está falando... É um estado riquíssimo, é o segundo maior estado do país praticamente, né? É o segundo maior PIB. Tudo bem que está tem uma distância aí abissal de São Paulo, né? Exato. Por conta de mercado consumidor, de logística que lá tem, de estradas, né? Muito que beneficiaram, mas na hora de falar de mercado, de remuneração,
né, do tanto que a empresa enxerga o mercado, do tanto que o executivo enxerga o mercado mineiro, aí a coisa muda, e muda para um aspecto que eu, como mineira, sinceramente, não gosto do jeito que as pessoas veem em Minas. Até às vezes escuto pessoas falando, você ficou em Minas, por quê? Gente, que tristeza isso! Por que a gente não pode ficar em Minas? Exatamente. Antes tem um contexto legal. A gente ouviu muito isso na hora de fundar a Taylor e a sede ser em Belo Horizonte. A gente tem um conselho consultivo, até o conselho direcionou muito. Abre a sede em São Paulo para ser percebido diferente, traz a filial para Belo Horizonte. Não. Se eu sou mineiro, se eu sou belo-horizontino e eu quero acreditar que meus filhos não vão precisar sair daqui para serem reconhecidos profissionalmente, eu tenho que ser o primeiro a dar o exemplo. A dar o exemplo, né? A me dedicar a construir um mercado melhor. Mas sim, isso é verdade. A gente vê muitas vezes, assim, fazendo negócios fora de Belo Horizonte, assim, você é mineiro, né? Quando você olha numa comparação de consultoria de São Paulo, mas nossa, a consultoria de São Paulo, essa é de Minas, esse profissional é paulistano, esse é mineiro. Gente, o paulista... Será que ele vai dar conta, né? O subtexto é sempre esse que eu acho. Gente, olham com uma coisa mais simplória, uma coisa, sabe, mais interiorana. O mineiro é come quieto. Não tem isso, como se não tivesse complexidade. Primeiro que assim, os profissionais que trabalham ou que atuam no principal mercado do país, São Paulo, grande parte, não a maioria deles, não tem estatística para isso, não são nascidos lá. Vem de fora, vem de todos os lugares do Brasil, do mundo. Então tem uma pluralidade muito grande lá que não é um DNA nascido no estado de São Paulo. Então isso por si só já diz pra gente que, é gente como a gente. O mercado foi formado por pessoas como a gente tem. A gente tem em Minas Gerais um polo acadêmico sensacional. A gente tem, como você bem colocou, o segundo principal estado, com uma gama de negócios, de diferentes negócios, que está cada vez maior. A redução da dependência da mineração é ótima para o estado, tem que acontecer. Tem então, um agronegócio pujante, né, que é 1/3 do PIB aqui. Tem a inovação, é uma economia diversificada. Né? Exato, mas não vai... culpa dos dois lados, do profissional e das empresas, na minha visão. Das empresas as empresas pela cultura, muitas vezes mineira, muitas vezes tradicional demais, muitas vezes conservadora, sim, isso tem muito, isso é verdade na gente. Grande parte das empresas aqui são de capital familiar ou de gestão familiar, tem esse conservadorismo. Essas empresas muitas vezes não valorizam o profissional. E eu não estou falando de valoriza de tapinha nas costas. Muito bem, parabéns pelo seu trabalho. Valorização, dinheiro. As empresas em Minas, elas são assim conservadoras na hora de remunerar um grande executivo, até mesmo o trabalhador? Vou nem falar conservadoras, econômicas, né? Pão duro mesmo, né, gente? Eu também estou visitando essa fala aqui, mas não tem jeito, né? É verdade. A discrepância de salários de executivos do mesmo nível, no mesmo porte de empresa, de São Paulo para Belo Horizonte... de até quantos por cento, Bruno? Vamos quantificar isso em até percentual? Ele vai... Assim, tem muitos momentos que é mais de 50%, 60%. A média, em geral, é 30%, pelo menos 30%, 35%. A mesma função de um CEO aqui, de uma empresa instalada em Minas, para uma empresa instalada em São Paulo. Aí eu tô falando do mesmo porte, no salário, mesmo perfil porte, de cultura, mesmo tipo de negócio. Mesmo faturamento, número de funcionários, aí vão me mesmo falar assim, tema de... Custo, eu vi isso recentemente, do conselho de uma empresa mineira. Mas o cara está em São Paulo, quer vir para Belo Horizonte e não quer reduzir o salário, porque aqui paga bem menos. O custo aqui é menor. Eu falei com eles exatamente o que eu falo para todos. Você vai ganhar qualidade de vida. Gente, o salário de um executivo ele não é baseado no custo da cidade onde ele está. Ele é calibrado pelo potencial que ele tem de entrega. Na performance dele. Quanto que ele vai resultar em receita líquida. Exato. Né? O que ele fez ao longo da carreira dele, o produto que ele cuidou, que ele investiu, que ele estudou, que ele se dedicou para a empresa, esse que é o valor desse produto. Não é aonde que ele está inserido, não. Então tem muito essa visão daqui, como você bem colocou, mas aqui ele tem qualidade de vida, mas aqui... Gente, sim, que bom, é um plus, mas o valor dele não muda por isso. Não muda, né? Então, o pacote paga é o mesmo, mal, né? Aqui paga mal, aqui ainda tem uma cultura muito forte de centralização de poder, então os executivos vêm para cá, não tem a mesma tomada de decisão que tem nos outros mercados, são o mercado de São Paulo principalmente, não tem a mesma autonomia de caneta, então se frustra muito rapidamente. Aí já querem sair. Ligam para você, Bruno, não deu certo não. Você arruma outra coisa para eu fazer, essa né? é a pior ligação, né?
Graças a Aquela Deus, voz ela assim acontece, arrastada. Ela acontece em Gente, bem a gente está menos rindo aqui, mas é um horror, né? terrível. E acontece com É todo um mundo. drama para todo mundo, né? E a gente não tem como não E errar. aí você tem que dar jeito, né? Tem que dar jeito. Essa é a maior tristeza da minha profissão. É o que a gente mais cuida para não acontecer, mas é impossível a gente acertar em 100% das vezes. A taxa é muito maior do Fica que a de não parecendo que acerto. você falhou, que a consultoria falhou, mas não foi Perfeito. isso, né? É uma questão de tradição, de histórico de empresas instaladas em Minas. E que a gente só vai conhecer de fato quando a gente começa a trabalhar. Quando você está no processo seletivo, você vai estar vendo da porta para fora e comprando aquilo que é vendido pelas pessoas que estão te entrevistando, te apresentando a empresa. Mas o real você só vai saber quando você estiver na sua cadeira, começar a ver as coisas acontecerem, e aí você vê se aquilo é realmente expectativa e realidade bate. E aí, muitas vezes, ou algumas vezes, isso não acontece. É péssimo para a empresa, é péssimo para o executivo, é péssimo para a consultoria que está intermediando. Todo mundo perde nessa relação. Sim. Então eu falo sempre para meus clientes, não tem bicho feio. Você tem que me mostrar a cara do bicho que eu vou encontrar quem encara. Não faz uma... Tem que ser transparente nas relações aí. Né? Inclusive, outro dia, pressionando um pouquinho um cliente que a gente está fazendo uma posição de presidente, ele foi super honesto. Depois de alguma pressão, eu sou muito centralizador. Então já vou adiantando que então, assim... você já vai ter que arrumar um profissional com esse perfil, de aceitar um comando centralizador, né? Um dono da empresa. Que tem gente para tudo. Tem gente que sabe muito bem lidar com isso. Né? E que já teve experiências interessantes de lidar com empresários centralizadores e conseguir ir aos pouquinhos ali flexibilizando. Amaciando, como a gente tem o caso, se eu pudesse citar aqui, né, de um grande amigo que eu admiro muito, que é o Ronaldo, que foi executivo da Farmac, que fez um trabalho lindo lá disso, de fazer uma sucessão de uma família, uma responsabilidade muito grande, de ir ganhando uma confiança, empresa familiar, né? de muitos anos, muita tradição, do interior de Minas, de e fez um trabalho lindo, foi reconhecido pela empresa. Então, tem pessoas que têm essa capacidade. Não adianta eu pegar alguém que seja um trator que vai entrar com uma pessoa que é centralizadora, vai bater. Então, essa é a dificuldade. Mas, Bruno, mesmo assim, você é otimista com o mercado mineiro, sabe que ele também vai se transformando aos poucos, né? Tem esse potencial para... Tanto é que você mantém a empresa aqui, a sede aqui, né? Tem esse crédito em relação a Minas. Eu adoro a frase do Churchill que ele fala, eu sou um otimista, porque não parece nada útil ser qualquer outra coisa. Então, quem quiser explorar notícias ruins, normalmente não são comigo, eu tento olhar o positivo ali. Sim, sou otimista, tanto que a gente continua aqui, por mais que eu fique grande parte do tempo em São Paulo, nosso escritório de lá, mas a maior parte do tempo eu ainda dedico aqui na nossa sede. Mas tem hora que eu me frustro com o ritmo, de verdade. Tem hora que eu falo assim, agora vai, e aí depois eu vejo voltando. Isso acontece com muita frequência aqui. Então você tem famílias, empresas geridas ainda de uma forma familiar, uma cultura familiar, uma governança familiar que fala, não, a gente quer mudar. Aí eu falo, putz, lindo. É agora. Agora vamos profissionalizar e tal, e fazer governança e melhores práticas, e realmente é legítimo. Mas na hora que entra uma turma, aí começa a assustar, porque assusta. Alguém entrar dentro da sua casa e começar a falar mexer assim, nela. não, você tem que fazer desse jeito, você tem que fazer daquele, isso não dá certo. Aí o executivo fala, mas eu fiz assim a vida inteira. E mudar de uma hora para outra, a mudança é interior, dói, de dentro para fora, dói mudar muito. Dói. E eu entendo de certa forma. Você está 50 anos gerindo aquele negócio daquela forma e dando certo, aí de repente vai vir uma outra pessoa que não viveu aquilo que você viveu e vai falar com você para mudar, e normalmente, e que para mudar tem que investir. Então não adianta também, que às vezes acontece muito em Minas Gerais, que vamos mudar, vamos fazer, vamos trazer, mas aí na hora que o executivo ou a executiva fala assim, então preciso de dinheiro pra gente fazer. Ah, não, mas peraí, não tem dinheiro, não vou gastar com isso. Mudanças, inovação, trazer a empresa para as melhores práticas de competitividade do mercado, gente, demanda investimento. Então o mercado mineiro precisa entender isso. Demanda investimento quando a gente fala de remuneração de executivo, pague bem para ter as pessoas boas. Ponto. Não adianta você querer pagar pouco e esperar os melhores talentos. Se fizer isso, pode até ser que você encontre uma mosca branca ali. Mas daqui a pouquinho ela está desestimulada, daqui a pouquinho ela recebe uma proposta que não é uma pessoa que fica se leiloando, não, gente. É uma pessoa que quer ser valorizada em todas as esferas por aquilo que ela entrega. Gente, mudar promove esforço, promove dor também para o profissional, de falar assim, eu vou aguentar, eu vou me esforçar, eu vou provar o meu valor, eu vou fazer com que em alguma hora essa empresa, o meu líder, o meu gestor, fale assim, putz, essa pessoa é diferenciada. De
fato. Então eu vou remunerar melhor, então eu vou reter. Então tem que haver um esforço mútuo de chegar nesse ponto comum, da empresa fazer todo esse movimento que a gente está falando, e dos profissionais mineiros se entregarem mais, performar melhor, ter mais investimento na sua própria carreira, porque aqui eu vejo também até uma acomodação. Aqui, a corrida, por isso tudo que a gente está falando, ela é curta. Então o profissional, muito rapidamente, ele chega no topo do mercado mineiro. E ali ele, aí ele para e fala assim, o tá mercado bom. mineiro é baixo, infelizmente. Temporada Minas S.A. sobre lideranças. Hoje eu estou recebendo Bruno da Mata Machado, um dos fundadores da consultoria Taylor, especializada em recrutamento de executivos. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda. Estamos de volta em mais uma temporada Minas S.A., desta vez sobre lideranças. Hoje eu estou recebendo Bruno da Mata Machado, ele que é o CEO, um dos fundadores da Taylor Consultoria, especializada em recrutamento de executivos. A Taylor, que tem escritório em Minas Gerais, nasceu em Minas e tem escritório também em São Paulo e presença em 15 estados. O Bruno, a Taylor, ela atende várias empresas, né, de diferentes setores: mineração, siderurgia, logística, construção civil, cimenteiras. Você pode falar um pouco de outras empresas também, de outras áreas? Quais são as habilidades que essas empresas, grandes conglomerados, empresas de médio porte também, o que elas estão precisando num CEO? Uhum. Que tipo de formação? É um MBA? É uma pós-graduação? É um doutorado? É um inglês? É outra língua? É uma experiência fora do país? O que é que, nesse tempo que você já tem de recrutamento de executivos, o que esperar dessas lideranças? Tem uma crítica muito forte que eu faço a uma tendência que vem de só soft skills. Não, hoje é só soft skills, porque você tem grandes... Soft skills, assim, explica melhor para o leitor, para o ouvinte, para o internauta, né? O que ele abrange? A terminologia muito de pessoas e de recursos humanos é separar o soft skill, que é a skill mais leve, que é a habilidade mais leve, do hard skill, que é aquela habilidade mais densa, mais pesada. E o que isso é na prática? Eles categorizam o hard skill como coisas técnicas que você aprende, objetivas, como o inglês, como uma computação, como, enfim, coisas que você aprende normalmente numa faculdade, por aí vai, ou em cursos. E a soft, aquelas características comportamentais nossas, então relacional, criatividade, que são... empatia. Exato, que elas não são tão objetivas. Se colocar no lugar do outro. Isso aí. Tem várias. Mas vem uma tendência muito forte de falar que é só isso agora no mercado, porque Bill Gates largou a faculdade, porque Steve Jobs também, porque Zuckerberg também. Gente, eles são a exceção da exceção. Né? Então, cuidado com as análises. Lá o topo da pirâmide lá não é uma coisa que acontece uma vez ou outra na vida. Né? São alienígenas, na minha visão, porque realmente eles têm uma são diferenciados, né? É. Então não dá para usar como exemplo da máxima. Então, obviamente que hoje isso é fundamental. Você ter apurado esses comportamentos ou essas habilidades chamadas de soft skill fazem toda a diferença. Mas não adianta você só tê-las se você não tem um preparo, uma bagagem. Então, respondendo a sua pergunta, o que as empresas procuram? É fundamental que você tenha uma boa bagagem
realizada profissionalmente, academicamente. O que isso quer dizer? Uma formação boa. Isso não quer dizer faculdade de primeira linha ou de segunda linha. Você ter estudado e ter realmente aprendido, ter uma base acadêmica, que você, mais do que qual pós-graduação que eu faço, em qual instituição, que você tenha buscado o conhecimento daquilo que é complementar a você. Eu vejo às vezes profissionais fazendo exemplo, tá? Trabalha num recursos humanos, por exemplo, aí faz um curso de psicologia, aí faz uma pós-graduação em gestão de pessoas, aí faz um MBA em gestão comportamental, aí faz Gente, sai um pouquinho do óbvio, né? Se você é um profissional de recursos humanos, estuda finanças. Mas dói, eu estudei humanas justamente porque eu odeio exatas. Dói, mas expande a sua cabeça, expande seu conhecimento. Porque se você quer estar numa posição mais alta, quanto mais alto, seu guarda-chuva é maior. Então você em algum momento vai sair daquela especialidade sua. Então essa abertura, o que a gente busca no executivo? Essa preparação, quer seja ela acadêmica, técnica, dominar ferramentas, idioma, sim. Tô vendo muita gente aí preocupada em qual que é o melhor MBA para fazer, qual que é o curso disso, daquilo, sem ter um domínio básico, de verdade, de ferramentas como um Excel, um PowerPoint. Pô, Bruno, mas isso faz diferença? Faz. Porque isso não é sobre a ferramenta em si, é sobre a capacidade de você, por exemplo, usar um Excel para criar uma lógica, para entender como funcionam os números, para poder fazer uma gestão, quer seja de uma empresa ou da sua equipe, de uma forma exata, de uma forma racional. Mas PowerPoint, a ferramenta independe. PowerPoint é uma capacidade de criar apresentações, de saber levar e transmitir a sua ideia de uma forma clara e objetiva. Então, didática, né? Didática. Para explicar. Isso aí. Então isso tudo, essas hard skills, essas partes mais técnicas trazem. Mas a gente olha, obviamente, cada vez mais as softs. Então eu quero alguém que tenha empatia, alguém que saiba se comunicar bem, alguém que seja criativo. Isso é desenvolvível. Tem gente que acha que isso você nasce e vem de berço com. Claro que algumas pessoas têm uma facilidade maior. Então, mas é isso que abre a cabeça. Então, quando a gente busca um executivo, eu quero ver isso. Eu quero ver a pluralidade que ele consegue ter, a capacidade de fazer análises, de fazer conexões, de falar com propriedade de números, ser objetivo. Eu vejo também uma dificuldade muito grande, às vezes, do profissional, de falar o que você realizou, de fato. O que você pegou, qual era o cenário, quais foram as ações tomadas, qual o resultado. A cronologia disso, né? Cronologia. A pessoa se perde. Eu reparo isso também. Então, bastante, isso é uma forma e treinável de como você apresenta. Porque não adianta você falar Faz toda comigo, a diferença, né? Muitas vezes o executivo, a executiva conta mais a história da empresa e o que foi, por que eu fui para uma empresa para outra, aí eu saí dessa aqui, por que aconteceu isso. Qual que é a sua história? Por que você entrou naquela empresa? Quais foram as realizações que você teve? É isso que eu estou analisando. Então essa saber contar essa história, obviamente, primeiro, ter essa história para contar, a gente olha isso, precisa ter essa mas bagagem, saber contar essa história de uma forma que, de fato, valide aquilo que você fez. Então é isso que a gente busca. Mas como você bem citou, são 15 estados que a gente tem clientes ativos, mercado de São Paulo e BH com escritório e uma diversidade assim que eu não consigo nem lembrar de cabeça todos os segmentos que a gente atua, são os mais diversos, vai de tecnologia a clube de futebol, passando por mineração. Então, cada empresa vai ter sua particularidade. Cada um Por isso é personalizado, é uma boutique, a Taylor, para poder saber das necessidades de cada clube de futebol, de cada empresa, seja ela mineração, siderurgia, qualquer setor. Gente, hoje eu estou recebendo aqui o Bruno da Mata Machado, ele que é um dos fundadores da Taylor Consultoria e está aí destrinchando, digamos assim, não é, esse mercado de trabalho nosso que é tão complexo aqui no Brasil. Bruno, queria que você falasse um pouco da mulher. Eu sinto muita dificuldade em trazer mulheres aqui. E aí eu vejo as empresas, às vezes, me dando justificativos. Não, a gente tem mais de 40% em cargos de gerência. E em cargos de CEO? Né? A gente ainda vê muito pouco. A mulher, ela vai conseguir melhorar essa posição dela nos cargos de liderança? Tem as questões aí, não é, de família, criar filho e depois voltar ao mercado. Às vezes não consegue voltar ao mercado. Sim. Ou ela tem várias outras cobranças, né? Ou é uma coisa da mulher ainda, que ela tem que superar um pouco aí, né? No discurso, na questão do entender
a empresa eu tenho assim várias percepções. Qual que é a percepção, né, de um headhunter para colocar uma mulher lá no posto de liderança? Tudo que você falou é componente dessa sopa de letrinhas aí. Adorei, inclusive, a sua visão, me deixa muito mais confortável para falar sobre, porque eu tenho um incômodo muito grande quando tentam cravar uma resposta única como as empresas não dão oportunidade para as mulheres. Não, Obviamente sim. que tem. Obviamente tem muitas ainda. Precisa evoluir bastante. Mas muitas não empresas é querem dar. Mas tem uma história muito mais complexa, que vem desde isso que você está falando. E aí eu me sinto confortável de falar porque eu ouvi isso outro dia numa palestra de uma mulher, uma consultora de São Paulo, muito incrível, sobre que ela trabalha com governança familiar, e ela falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Esse salto, quando a gente fala tem muitas mulheres na gerência, mas não tem na diretoria ou na presidência, realmente não tem, é um número muito pequeno ainda, tem muito que melhorar, mas ela me chamou a atenção para uma coisa que eu nunca tinha pensado. Esse é um momento que normalmente a mulher está ali na casa dos 35, 40, 30 e alto ali, 38, que ela é uma gerente sênior, para virar uma diretoria executiva, um C-level ali. Esse momento é um momento que muitas vezes realmente dá aquele clique do tá na hora de eu priorizar a família. E aí não é muito mas a empresa não dá condição. Obviamente que tem várias empresas, e muitas até hoje são cruéis nesse aspecto. Sai de licença maternidade, volta a demitida. Acontece sim, ainda, e acontece muito. Sim. Ou outras que, nessa adaptação da rotina, falam, não, mas ela passou a não performar. Não foi pelo filho, foi pela não performance. O que é não performar? Agora tem uma rotina diferente. Ela não tem como se matar mais aqui até meia-noite, ou ficar viajando igual uma louca, igual era antes, e tudo bem. Vamos adaptar para que seja compatível. Então tem isso. Mas isso eu vivo diariamente há muitos anos, muitas mulheres que falam assim, Bruno, eu me matei a vida inteira por uma empresa, por uma carreira, cheguei num patamar, ficava olhando o próximo passo, não. Hoje eu vejo que não é isso que eu quero, não. Eu tive um filho, uma filha, e cara, é isso que eu quero, sabe, eu quero ter as duas coisas, então também não vou mais me cobrar tanto, subir. Isso aqui tá legal, atingir um patamar legal, eu quero agora também ter um patamar legal com meus filhos, com a minha vida pessoal. Então eu vejo muito essa vontade própria também, que foi, mais uma vez, tá, pessoal, longe de mim querer ser dono dessa verdade. Eu ouvi de uma pessoa especialista disso, eu não lembro o nome dela, infelizmente, em governança corporativa de São Paulo, que estava dando uma palestra sobre isso, e ela me chamou a atenção. Realmente, tem muita gente um grupo muito grande de mulheres que simplesmente não querem mais essa corrida, não interessa mais tanto. Então isso acaba reduzindo o pool de pessoas interessadas em dar o próximo passo, de mulheres interessadas em dar o próximo passo. Mas as empresas têm muito que evoluir nisso, que eu acho que é desde lá da base da carreira. Porque cultura, né? É cultura, são desenvolvimentos diferentes. Então, quando a gente fala de ter uma trilha de desenvolvimento, de educação corporativa dentro de uma empresa, as pessoas, em geral, precisam de trilhas diferentes, de desenvolvimentos diferentes. E como você colocou, mais uma vez, não cabe a mim falar sobre, não tenho tanta propriedade sobre o tema, mas eu vejo muitas das mulheres com isso. Tem a síndrome de impostor, que a gente sabe que é maior nas mulheres, por causa do mercado. Então, nessa trilha de carreira, se você quer ter uma liderança feminina lá na frente, você coloca desde a entrada um atendimento psicológico, um fortalecimento, um reforço desse empoderamento ali para que reduza lá na frente a síndrome do impostor. Autoconhecimento, né, gente? Isso tem que estar... Nada demais. Isso tem que estar na formação, porque aí vai chegar lá na frente, vai ser analisado e vai falar assim, não, o homem foi promovido pela performance dele, ou por mérito. Mas, gente, ele veio numa corrida completamente diferente, muito mais confortável. Umas vezes, não é a balança, a comparação não pode ser a mesma. Então, aí começa agora um movimento muito forte a palavra pesada, né, do forçar mas ela não era, ele performava melhor, tinha todas as características ideais, mas vamos colocá-la porque a gente precisa de liderança feminina. O que eu também acho importante em alguma medida, você tem que quebrar essa corrente e forçar, mas o que a gente está pensando lá na base da empresa, ou lá no início da carreira das mulheres no mercado de trabalho, em fazer para que essa balança daqui 5, 10 anos, ela chegue no mesmo patamar.
E lá na frente, quando vocês tiverem 2 gerentes sêniores ou 2 diretores, uma diretora e um diretor, o pé de igualdade é assim, ó. Os 2 têm o mesmo conforto para entrar numa sala de reunião e expor suas ideias. Você tem conseguido, Bruno, colocar mulheres em cargos de liderança? Bastante, muito sucesso. Coisa boa. Por 2 fatores. O primeiro deles é porque o mercado está cobrando. Parece que já não é sistema de cotas, mas já exige uma cobrança aí do mercado para ter mais mulheres. Sem dúvida. Né? Então, grande e elas parte não deixam dos meus nada clientes, a desejar. Né? Exato. Grande parte dos meus clientes tem isso já como protocolo, demanda. A shortlist, né, que a gente fala muito termo em inglês, que faz parte da profissão, mas que é a lista final de candidatos que a gente recomenda para o cliente. Normalmente tem 3 executivos. Então já vem uma demanda das empresas de que lista tríplice tem que ter uma mulher. No mínimo uma mulher. Ai, que bom. Ou 4 colocando 2 e 2. Isso é ótimo. Fico muito feliz delas conseguirem, de nós, né, estarmos, elas não, nós, né, gente, estarmos conseguindo chegar aí nesse patamar. Isso é ótimo. Bruno, o outro assunto é senioridade, e aí eu acrescentei ou etarismo, né? Porque eu vejo empresas substituindo os seus CEOs por gente cada vez mais nova. Sim. E vejo também empresas chamando novamente pessoas com uma idade aí melhor, não é? Com mais experiência de mercado novamente. Sim. O que está acontecendo com esse mercado em relação às pessoas com mais de 50 anos, por exemplo? É muito duro. Eu não tenho hipocrisia para falar das coisas, também não, tá, acho. Lenice? Assim, eu vejo muito um gosto que você fale mesmo. Ah, não, mas tá mudando, mudou muito, taranã, tá dando... Não tá muito devagar, muito devagar. Isso me incomoda bastante. Já há algum tempo, a gente trouxe para Taylor, algum tempo atrás, uma head de diversidade, uma pessoa para cuidar de diversidade, e a pessoa que eu trouxe é uma pessoa 50 a mais que domina muito esse tema. Para mim, ela de todas as diversidades importam, sem dúvida nenhuma, isso é fato, a gente não tem como não falar disso hoje. Mas para mim sempre foi muito claro que, assim, gente, se tem uma diversidade que, se tudo der certo, todos nós, independentemente do sexo, raça, gênero ou qualquer outro tipo de coisa, vamos passar por ela, é o etarismo. Essa, né, se Deus quiser... Se a gente não morrer antes, a gente chega lá, né? Vamos envelhecendo. Essa abraça Estamos envelhecendo, né? Estamos envelhecendo. E essa abraça todos os grupos. E essa eu vejo a vida inteira, essa barreira. Chegou ali na faixa dos 50, a empresa já começa a te descartar e querer mais energia. Como eles falam, gente, energia? O que é isso, né? Tem muita gente aí de 60, 70 anos que tá com muito mais energia que a gente. Mas tem melhorado, sim, sem dúvida. Longe, acho que o ritmo ainda é muito lento, mas tem melhorado por esse outro fator que você colocou. Muitas empresas estão sentindo a necessidade de, opa, peraí, a gente está precisando de experiência. Não dá para ser só aquela molecada, porque ela ainda também não dá conta de várias outras questões e tem uma transformação tecnológica aí que Perfeito. Eu vejo muito menino com fone de ouvido e só aqui assim, né? Às vezes nem passam pela gente, nem olham, né? E é uma geração, uma turma, que eu também não gosto de categorizar claro, tudo, não, porque tem gente, pessoas e pessoas. São impressões. Mas, em geral, com muita impulsividade, muita iniciativa, o que é muito bom em alguns pontos, é muito pouco acabativa ainda. Os ciclos são muito curtos. Então, aquilo ali cansa muito rápido. Não querem rotina? Não, essa empresa não deu 2 meses aqui, nada aconteceu, vou embora. Perfeito. E carreira executiva não é assim. Não é assim. Você tem que ter um ciclo. É um caminhar ali. Você não vai conseguir, de fato, promover algo estrutural de legado para aquela empresa, dificilmente se você ficar 1 ano lá, 1 ano e meio. Não vai. Você pode ter feito, não, mas eu tripliquei o resultado em 1 ano. Tá, mas e aí? E o que vem depois? Eu quero saber, esse número já é passado. Exato. Eu quero saber o que você é capaz em cima desse número, né? Para frente. E te deixar como estrutura. E daqui lá na frente você falar, agora sim eu vou sair porque eu fiz, aconteceu, eu validei, é perene, eu promovi uma sucessão, tá pronta para minha saída, e aí sim eu faço. Então, essa necessidade do mercado de trazer um pouco mais de experiência, de calma, de tranquilidade, visão de longo prazo, começou a bater forte. Então, até mesmo muitas vezes para mentorar. Excelentes executivos e executivas muito jovens ainda, que as empresas estão trazendo alguém mais sênior
para falar, para estar colado ali, para falar, traz a experiência, e aí vem de diferentes modelos, isso é interessante. Agora abriu uma janela muito interessante de oportunidades que não são uma cadeira fixa executiva CLT para o resto da vida. É uma pessoa que também não tem mais tanto interesse assim em estar ali batendo ponto, mas quer ainda estar ativo, então pega projetos. Então você vai entrar para uma missão de 6 meses, de 1 ano, vou trazer a sua experiência para promover aquela mudança, para mentorar uma pessoa que está lá dentro, e então sair. Isso trouxe uma oportunidade muito legal para a gente mudar essa dura realidade do mercado, que é o etarismo. A palavra realmente é essa, acontece muito. E recentemente eu tive uma listagem de candidatos onde a empresa, claramente, uma empresa que prega diversidade para todo lado, ela literalmente pegou e falou assim, então a gente vai entrevistar esse e esse aqui a gente deixa para depois. Eu falei, por que vocês não vão entrevistar ele? Era Aí ela falou, porque pela data, que a gente não coloca idade na hora de apresentar. A Taylor, ela bloqueou tudo que a gente pode para que cause uma diferenciação. Até o nome da a instituição que estudou, eu não coloco na hora de apresentar. Coloco que Helenice formou em jornalismo. Onde? Não tem que importar. A gente tira a idade, a gente tira bairro que mora, ou qualquer coisa nesse sentido, mas viu pela data de formação. Pegou e falou assim, fez uma conta lá, porque a gente está precisando de alguém com mais energia. Eu falei, como é que você está falando que precisando de alguém com mais energia se você nem conheceu a pessoa? E coincidentemente era um executivo que eu não consigo dar conta do ritmo, de tão acelerado, de tanta energia que tem, de tanta coisa que faz ao mesmo tempo, eu fico assim. Então eu falei, não, mas vamos conversar. A gente vai priorizar isso aqui primeiro. Isso é etarismo. Total. É discriminação mesmo. É a idade fazendo linha de corte. Então, aí você vai tirar agora também idade de formação? A gente já tirou imediatamente. Né? Imediatamente. Porque viu que... Mas tudo dá gancho, assim, dessa turma, sabe? Tudo, aí né? vai pegar, vai aos vai poucos. falar assim, nossa, mas entrou na empresa lá em 1980. Aí também já vai... Aí a gente põe as experiências mais recentes. A gente tira tudo que está mais de 15, 20 anos. Tudo Bruno. a gente tem que ficar contornando. Para tentar, pelo menos, levar as pessoas para estar ali. Porque aí muda. Porque a partir do momento que você conhece, aí você cria suas impressões. Aí é outra história. Mas se eu não quiser nem conhecer e dar a chance, é difícil da gente promover mudança. Né? Bruno da Mata Machado, um dos fundadores da Taylor, essa consultoria nascida em Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, hoje na temporada Minas S.A. sobre lideranças. A conversa já vai terminando, Bruno, mas ainda queria saber uma outra situação também. É a diversidade. Ela já saiu do papel mesmo? Quando vai ter uma entrevista, as pessoas estão também aceitando conversar com esse público todo diverso que a gente já tem hoje. Nas empresas a gente já vê isso muito claramente, sim, mas para cargos de liderança também? Não. As pessoas vão falar assim, nossa, mas ele Sério, Bruno, mas que coisa. Não, mas eu estou gostando dessa conversa, gente, porque aí o discurso é um começo. O discurso é um começo. É legal que isso seja tratado, que isso seja tema falado, da diversidade. que isso seja, sem dúvida nenhuma. Não a então homofobia. As empresas, exato. Isso tem que ter. Essa conversa ela tem que estar na pauta. Vamos, vagas para negros. Exato. Só que chega lá no cargo de liderança, não. O que acontece? Quando uma empresa precisa contratar uma pessoa de fora, um líder ou uma líder, normalmente tem uma necessidade, obviamente, muito latente. Eu preciso fazer uma expansão, ou a situação financeira não está boa, ou eu preciso me reinventar, tem alguma crise. Ou o executivo ou a executiva que ocupava essa cadeira saiu e eu preciso cobrir aquilo rápido. Então, quando essa necessidade vem, o que acontece? As pessoas, em geral, não querem correr riscos. Então ela tenta ser o mais conservador possível no momento que eu vou ter uma tomada de decisão muito importante, que é trazer alguém para pilotar o meu carro. Então eu vou tentar ser o mais binário possível para correr o mínimo de risco, entre aspas, que eles Sim. acham que estão mitigando o risco. O que isso quer dizer? Se eu sou uma empresa de saúde, eu não vou correr um risco de trazer uma pessoa que atuou a vida inteira na mineração. E se não entender de saúde? E se não se adaptar? Então, acaba que eu faço o quê? Eu trago alguém de saúde. De saúde. Que já é o mesmo perfil. E a gente
mas que continua, já tem aquela visão. Né? Que vai ser uma vai que já pensar não diferente. É a diversidade, nem não de forma de pensamento e nem de todas as diversidades que a gente está tentando levar para o topo. Então, eu postei outro dia um texto sobre isso, assim, a gente tem, até porque eu acho que é a minha forma tanto de contribuição quanto de eu levar alguma coisa diferente para o meu cliente, porque se eu ficar fazendo match binário, tira do seu concorrente e põe aqui, em algum momento a minha consultoria, o meu trabalho vai ser descartado. Então a minha ideia, minha proposta é exatamente ser criativo e propor um novo que o meu cliente vai falar, putz, eu nunca tinha pensado nisso antes. Então a gente sempre tem soluções criativas para trazer, para apresentar pessoas ali. Mas, assim, grande parte das vezes a gente vê as empresas falando assim, não tem, eu quero ver gente de qualquer segmento, eu não tenho problema com nenhum tipo de preconceito, aliás, eu quero ver mulher, eu quero ver gente mais velha, eu quero ver, enfim, tudo que é diversidade pode entrar. Aí a gente apresenta. Aí tem aquela pessoa que é mais próxima do que já está acostumado, conhece esse segmento, tem aquela espelhamento, né? Tem muito disso, então estou me vendo nessa pessoa, e aí vem com o discurso do assim, não, gostei muito de todos, poderia ser qualquer um, mas eu vou ficar com esse aqui, que você falou, de novo, foi no mais confortável, no mais óbvio. É claro que a gente também tem que entender isso em alguma medida. Se a gente for pensar com uma forma também mais em negócios, né? Você tem uma empresa, você está num momento crítico, você quer evitar qualquer tipo de erro, você quer correr o mínimo de risco possível, porque você está falando do negócio. E você está num país que tem crise o tempo inteiro, cada hora está de um jeito a economia, não é? Tem fatores externos ainda, guerra, Exato. A empresa tem que estar de olho no caixa ali o tempo inteiro, né? Então não dá também para falar assim, não, inventa qualquer coisa, traz alguém que não tem experiência nenhuma, que nunca fez isso, que nem está pronto ainda. Então por isso que eu sou muito mais partidário vamos falar de diversidade em lideranças para daqui 10, 15 anos. Assim, o que a gente puder fazer hoje, vamos fazer. Mas o que a gente está fazendo real e estrutural na base, com a turminha que está entrando agora com esse mercado? Como que a gente está trazendo, como que a gente está desenvolvendo, retendo, para que daqui 10 anos, 15 anos, aí sim a gente tenha lideranças prontas e não tenha que fazer movimentos onde força a colocar ali um pouquinho. Que eu também acho que é importante em alguma medida, mas que não vai ser a solução para agora. Então é onde eu tento fazer mais o empresariado pensar sobre, lá na base. Bruno, que legal. Queria ficar conversando mais um tempão aqui com você. Se deixar, a gente vai. Não é? Mas você volta para falar mais aí. Porque o mercado muda, né? Ele é cíclico o tempo inteiro. E a gente espera aí agora em 2023 que a gente tenha mais diversidade, mais empresas, né, participando desse mercado. Boas entrevistas, que a Taylor coloque mais gente no mercado aí e sempre com coisas boas para darem aí ao mercado, né? E para a gente também. Quero te agradecer demais a entrevista e que a Taylor cresça ainda mais, não saia de Minas, né? Continue com um pezinho fincado aqui no nosso estado. Não vou desacreditar do nosso estado, porque ele é maravilhoso. Eu que agradeço muito o convite, estou sempre à disposição, foi um prazer enorme estar com vocês. São mineiros por essência também, então a gente está de mineiro para mineiro. Obrigado. Muito bom, Bruno, aprendi demais com você e que você continue passando toda essa experiência com essa transparência que você soube nos dar aqui. Obrigada, Bruno. Conta comigo. Obrigada, Lenice. Foi um prazer. Que você siga aí firme e forte aí, não é? Mudando essas mentes. Vamos tentar. Obrigado. Gente, hoje recebi Bruno da Mata Machado, um dos fundadores da Taylor Consultoria, especializada em recrutamento de executivos. Até um próximo capítulo na temporada Minas S.A. sobre lideranças. Obrigada pela sua audiência. Tchau. Minas S.A. Temporada Liderança. Apoio Gerdau. Brasileira de nascimento, mineira de coração. Realização OT 360. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos.
O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda a nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda.